Beleza? Então, vamos lá, meus irmãos, fazer a leitura do Salmo de número 4, tá, meus irmãos? Salmo 4. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Diz assim a palavra do Senhor: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Salmo de Davi. Muitos têm esse salmo como uma continuação do salmo de número 3, o terceiro salmo, né? O terceiro salmo fala Davi expressa a sua confiança no Senhor, no contexto ali da fuga do seu próprio filho Absalão, quando seu filho Absalão tenta usurpar o trono do seu próprio pai Davi em Jerusalém. E alguns estudiosos acreditam que o Salmo de número 4 é como se fosse uma continuação dessa temática do terceiro Salmo. No entanto, uma coisa nós podemos ter certeza aqui com relação ao Salmo de número 4, é que é uma oração noturna, é uma oração que Davi está fazendo aqui no término do dia, ao anoitecer, quando ele vai agora descansar, deitar. Mas é interessante esse salmo porque nos mostra que Davi expressa a sua confiança em Deus, mas ele está passando por um momento de muita tribulação, de muita perplexidade, muita angústia, e ele vai então apresentar o seu clamor a Deus. Ele apresenta o seu clamor ao Senhor Deus nesse salmo e também expressa a sua confiança, a sua fé no Senhor Deus, a certeza do cuidado de Deus e da vitória que o Senhor Deus tem para o seu filho, para o seu povo. Esse salmo ele pode ser dividido de várias maneiras. Uma divisão que eu gosto de fazer quando eu medito neste salmo é dividir ele em 4 estrofes, e cada estrofe ali com 2 versículos. Nós vamos nos utilizar dessa divisão nessa nossa palavra aqui devocional desta noite, tá bom? Então, a primeira parte, o versículo 1 e 2 deste salmo, nós encontramos o clamor do salmista Davi e também encontramos a natureza da sua provação, da dificuldade que ele está passando. O primeiro versículo fala do seu clamor, né? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Então, o salmista Davi está apresentando aqui o seu clamor ao seu Deus, ao Deus da sua justiça. É muito interessante a tradução da Bíblia na linguagem de hoje, que diz assim: ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Então, traz essa ideia aqui mesmo de justiça, acredito eu, né? Como a ideia de direito. Então, a ideia é que o direito do salmista está sendo talvez negado, ou estão tentando ali tirar dele, usurpar dele alguma coisa que lhe é de direito. Então, isso me parece ser o motivo assim da sua provação que ele está passando, né? A natureza da sua provação. E ele apresenta então o seu clamor a Deus que o alivia, que dá a ele largueza
espaço, essa é a ideia aqui de alívio, me tens aliviado. A ideia aqui no texto original é Deus coloca o seu filho em lugar espaçoso, onde ele tem ali alívio, onde ele pode encontrar paz, né? Em momentos de dificuldade. O segundo versículo é muito interessante, diz assim: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Um questionamento que Davi faz, e aqui é um pouquinho difícil de interpretar, porque algumas pessoas, alguns estudiosos entendem que nesse segundo versículo quem fala é Deus, e Deus está cobrando então dos homens por eles se perderem então em idolatria e não glorificarem o nome do Senhor e zombarem do nome de Deus, buscando os ídolos, a vaidade, buscando a mentira, né? Outra tradução possível, que é a tradução que eu acredito que se encaixa melhor nesse salmo, é que na verdade quem está falando aqui é o próprio salmista Davi. Veja só: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Associada à ideia do versículo 1, onde o salmista Davi está clamando ao Deus do seu direito ou da sua justiça, me parece aqui que o que estava acontecendo, meus irmãos, é que um grupo de pessoas, de rebeldes, insolentes, estavam ali se levantando contra Davi, no sentido de ele ser o rei de Israel, no rei em Jerusalém. Estavam realmente negando o direito, tentando negar, né, o direito de Davi reinar, rejeitando o seu reinado, e ele que foi ungido, escolhido por Deus para reinar, ungido, né, por Deus para ser rei em Jerusalém, reinar em Israel, no povo de Deus. Então, me parece que esses homens estão se levantando contra o ungido do Senhor, né? Contra o rei estabelecido por Deus. Me parece que essa é a melhor ideia, é o sentido da provação, a natureza da provação que ele está passando. Por isso que ele pode dizer que eles estavam então tentando fazer a sua glória, né, em vexame, ou seja, eles estavam se levantando contra o ungido do Senhor. Meus irmãos, isso é muito interessante, muito rico, porque Davi também aqui é um tipo de Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, descendente de Davi, na verdade é aquele que foi prometido para assentar no trono de Davi para sempre, né? Ele é o rei dos reis e também o reinado de Cristo é rejeitado neste mundo. As pessoas se levantam, os poderosos, as pessoas de maneira geral se levantam contra o reinado do Senhor Jesus Cristo, tentando também transformar a glória do Senhor Jesus Cristo em vexame, e as pessoas amam a vaidade, os ídolos deste mundo, e buscam também, perseguem, né, a mentira, não apenas desprezam a verdade, mas há uma dedicação muito interessante de coração e de vida à própria mentira. Então, acredito então que essa era a natureza da provação do salmista Davi, mas também apontando para o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, que também é desrespeitado nesse mundo de idolatria, de mentira, onde as pessoas não adoram a Cristo como Senhor e Salvador, não se rendem a Ele como o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas vejam, o Salmo avança nos mostrando que o salmista apresenta aqui um ensinamento muito interessante, que também é muito precioso para todos nós. O versículo 3 e 4 diz assim, vamos ler: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então ele traz um ensinamento muito precioso para os crentes, para a igreja. Nós precisamos lembrar, nos momentos de tribulação,
nos momentos de perseguição por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho, nos momentos em que os homens deste mundo perversos se levantam contra o crente, contra o cristão, que o Senhor Deus, Ele não confunde o homem ímpio com o homem descrente. Pelo contrário, Ele distingue muito bem, Ele conhece muito bem os seus filhos, e a ideia aqui de piedoso são os fiéis, são aqueles que não aqueles que não pecam, porque o cristão, o homem temente ao Senhor Deus, ele peca também, mas são aqueles que estão em aliança com Deus, essa aliança que o Senhor Deus estabeleceu com o seu povo, essa aliança de graça e de misericórdia. E Deus distingue para si os seus filhos, Deus distingue para si o piedoso, e o Senhor ouve quando os seus filhos clamam por Ele. Então veja, o coração amoroso do Senhor Deus nos seus filhos, o nome Senhor aqui aparece, né? O Senhor, uma referência ao nome eterno de Deus, ao nome da aliança eterna de Deus, né? O Senhor Yahvé. Ele distingue para si o piedoso, ele escolheu o piedoso, ele ama os seus filhos e ele também ouve o clamor de seus filhos. Ele não apenas não se confunde, como também tem os seus ouvidos atentos aos seus filhos, e ele está sempre atento ao clamor que os seus filhos fazem no momento também da aflição e da dificuldade. Então, homens perversos cercam Davi, ameaçam, rejeitam o seu reinado, querem transformar a sua glória em vexame, estão provocando muito sofrimento a ele, perseguição, dificuldades, em nome da vaidade e em nome da mentira, mas Davi então demonstra que ele sabe muito bem que isso não atrapalha em nada o cuidado que o Senhor Deus tem sobre ele, com a sua vida, com a vida do salmista, porque Deus distingue para si o piedoso, e o Senhor ouve quando o piedoso, quando o crente, quando o servo de Deus clama pelo Senhor. E aí, então, ele apresenta um outro ensinamento do versículo 4, que nós devemos, então, não devemos, melhor dizendo, deixar que a ira tome conta do nosso coração nesse momento de confusão, no momento quando nós estamos sendo injustiçados, perseguidos pelos homens falsos deste mundo, mas devemos, na verdade, consultar no travesseiro o coração e sossegar. Essa palavrinha aqui, sossegar, ela é uma palavrinha bem interessante. Veja só, a Bíblia na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira: tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. É bem interessante essa tradução, porque a ideia aqui é a seguinte, que nós devemos então entregar a situação nas mãos de Deus, mesmo quando há calúnia, quando há injustiça, e diante do barulho dos homens maus, dos homens ímpios desse mundo, mas devemos entregar nas mãos de Deus, não devemos incorrer em pecado, não devemos responder à malícia dos homens com mais malícia, mas devemos ter cuidado para não pecar e devemos calar o coração. A ideia aqui de consultar no travesseiro o coração é a ideia de examinar a própria consciência, né? Há algo nesse contexto todo em que realmente eu estou falhando e pecando, então esse exame precisa ser feito. Mas a ideia de sossegar é muito profunda, porque a ideia de calar o coração, de cessar os argumentos. Quando nós estamos passando por contexto de provação e de perigos, nós ficamos muito preocupados e a mente trabalha muito e vem a ansiedade, e o salmista está nos ensinando que nós devemos então entregar nas mãos de Deus. É isso que o texto está dizendo. O versículo 5 até completa, né? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, vocês devem ter cuidado para dedicar o coração de vocês ao temor a Deus, para não cair em pecado,
para examinar a própria consciência nos momentos de dificuldade, precisam calar a voz, né, os argumentos, precisam lutar contra a ansiedade e reagir com adoração e confiança no Senhor. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Então, que ensinamento precioso que ele está nos apresentando aqui, ensinamentos preciosíssimos para, meus irmãos, nós glorificarmos a Deus em contexto de provação, de dificuldade que nós podemos passar nessa vida, né? Nessa nossa caminhada, quando o Senhor Deus nos colocar em provação, quando nos permitir vir sobre nós o sofrimento, as lutas desta vida, clamar a Deus, porque com a certeza de que o Senhor Deus tem misericórdia de nós, ouve a nossa oração e nos coloca em lugar de alívio, que o Senhor Deus, Ele conhece muito bem os seus filhos, Ele não se confunde, que o Senhor Deus, Ele ouve quando os seus filhos clamam, e aí reagir também com a ética do reino de Deus, evitando o pecado, examinando a própria consciência e calando diante de Deus, adorando ao Senhor e confiando no cuidado paternal do Senhor. E o versículo 6 também é muito importante, porque diz assim: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Então, a batalha pela nossa mente, ela é travada em contextos de lutas e provações. A mentira tenta tomar conta do nosso coração, tenta nos fazer duvidar do cuidado e do amor de Deus. E muitos dirão, quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, será que é a solução para nós? Será que vale a pena nos mantermos fiéis ao Senhor? Será que vale a pena essa dedicação toda ao Senhor? E o salmista então está nos mostrando que a resposta é suplicar as bênçãos do Senhor sobre nós. Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, nos abençoe. Cuide de nós, Senhor. Muitos vão falar, muitos dirão, quem sabe, né, que estamos perdidos, que não temos mais esperança, que Deus nos abandonou, mas a nossa resposta a isso é continuar clamando mais e mais ao Senhor, pedindo que Deus então nos abençoe. E os versículos 7 e 8 encerram então esse salmo, nos apresentando então o triunfo do cristão, a vitória do homem, do fiel, né? Daquele que teme ao Senhor Deus. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Então, o triunfo do cristão, o triunfo daqueles que temem ao Senhor, é que a prosperidade, ela é a prosperidade verdadeira, mesmo quando nós não temos tanto quanto tem aqueles que perseguem o cristão, a igreja, os inimigos de Deus. Mas nós podemos ter a alegria verdadeira, porque o Senhor Deus é a nossa alegria. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, o servo do Senhor, até mesmo nas provações, na escassez, nas dificuldades desta vida, ele, por ter o Senhor como a sua maior herança, como seu maior bem, a comunhão com o seu Deus, o cuidado paternal do Senhor Deus, que o ouve, que o distingue, que o ama, que tem uma aliança com ele, então o crente ele tem um tesouro muito maior do que qualquer riqueza desse mundo. Então, mesmo na nossa maior dificuldade, nós ainda assim temos a verdadeira alegria que o mundo não conhece, que é o perdão com o Senhor, o seu amor, o seu cuidado, a vida eterna. Então, essa é a fartura verdadeira que nós muitas vezes, que nós precisamos muitas vezes atentar, meditar sobre isso, para que não
caiamos no erro que Asaf, lá no Salmo 73, ele descreve para a gente que ele um dia caiu, que é o erro de invejar até a prosperidade dos ímpios, né? A saúde e a grandeza deles nesse mundo, até que Asaf percebeu que aquilo tudo também era uma verdadeira fantasia, que Deus mesmo havia colocado eles em lugares escorregadios. Então, a verdadeira prosperidade nossa, meus irmãos, é que nós pertencemos ao Senhor. Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele nos atende no nosso momento de dificuldade, Ele nos socorre, Ele ama o seu povo, de tal maneira que nós podemos até mesmo descansar. Num contexto de tribulação, podemos dormir, pegar no sono, porque o Senhor Deus cuida da gente e nos faz até repousar em segurança. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. É o triunfo do cristão. O triunfo do cristão é o seu Deus, que o guarda, que o protege, que o abençoa e dá paz ao seu coração, que até mesmo em contexto de dificuldades, de perseguição, como Davi estava passando, ele conseguia então dormir e descansar, porque o Senhor Deus estava guardando a sua vida, cuidando dele. A vida do salmista não estava nas mãos dos inimigos, dos rebeldes, dos insolentes, dos caluniadores, dos poderosos deste mundo. A vida do salmista e a vida dos crentes sempre está, nas mãos do Senhor, seu Deus. Então, meus irmãos, vamos agora nos dedicar a um tempo de oração. Nós vamos orar nesse momento, apresentar nossos pedidos de oração ao Senhor e com essa certeza, meus irmãos, que o Senhor Deus está cuidando de nós, que até mesmo no momento de angústia, Ele nos dá alívio, podemos contar com a sua misericórdia, com a sua graça, com o seu amor, e sabendo que Ele está nos abençoando, levantando sobre nós a luz do seu rosto. A maior prova de que Ele levantou sobre nós a luz do seu rosto foi ter encarnado, vindo a este mundo para nos salvar dos nossos pecados, para nos reconciliar com o Pai, para nos dar a vida eterna. Esse é o cumprimento perfeito de que Ele levantou sobre nós a luz do seu rosto. Então vamos orar com essa certeza, com essa fé e colocar também nossas petições diante do Senhor Deus. Algum pedido de oração, meus irmãos? A família de oração é a família do nosso irmão Anderson, né? Vamos orar pelo Anderson, pela Jennifer e suas filhas também, clamar a Deus por essa família querida, especialmente o nosso irmão Anderson, que anda bem debilitado da sua saúde. Oraremos também, meus amados irmãos, pelos trabalhos aqui da nossa igreja, pedindo que Deus abençoe a nossa igreja nas suas atividades evangelísticas, nos trabalhos, nos cultos, abençoando, nos usando como instrumentos para a edificação, para a evangelização nesta cidade. Vamos orar pelo conselho da nossa igreja de Paranavaí, que vai se reunir no dia de amanhã, às 20 horas, à noite, né? Pedir que Deus abençoe o nosso conselho e nos dê sabedoria para administrar de maneira piedosa a igreja do Senhor. Agradecer pelo retorno das aulas, o Felipe está gostando da escola. Até comentando com o Fernando e com a Renata que a gente achou que ia ter dificuldade, mas ele está gostando, então que bom, né? Sim. Mudança, né? A esperança de que vai voltar ao normal, né? As coisas. Sim. Que Deus preserve, né? As crianças, preserve os professores, né? Que a gente
Então vamos orar. O presbítero Moisés está compartilhando com a gente a gratidão, né, pelo retorno das aulas. E vamos continuar orando por isso, orar, né, e continuar orando por essa causa tão nobre, né, tão importante, que é o retorno das aulas. Que bom que o Felipe está se adaptando bem a esse retorno, já faz um tempo, né, mais de ano. Então realmente, graças a Deus que está tudo dando tudo certo, né? Mais algum pedido de oração, meus irmãos? Amém. Fernando pede oração pela tia dele, a Ana, que está de luto. Perdeu agora o seu Oswaldo, né, que faleceu. Foi sepultado ontem. Momento difícil para a família toda. A família Razende está de luto e nós queremos orar pela dona Ana e também por todos os familiares, inclusive, é claro, Fernando, Renata, a dona Célia também, seu Paulo, né? Nós vamos orar por essa família. Mais algum pedido? Ah, sim, pela Bia, né, que não estava muito bem de saúde. Graças a Deus fez o teste de Covid e deu negativo, né? Que bom. Vamos pedir. Sim. O Jonathan, primo da Alana, está positivo para a Covid, né? Está com o pulmão um pouquinho comprometido e a Alana pede oração por ele, é isso? Nós vamos orar pelo Jonathan. Ela colocou realmente no grupo mais cedo, né? Então vamos orar, temos esses pedidos então de enfermos, né? A Bia, que está resfriada, o Jonathan, primo da Alana, que está positivado para a Covid, está com uma situação um pouco mais delicada, né? A família da dona Ana, que é da família do Fernando, que a família está de luto pela perda do seu Oswaldo, né? Samuel? Ah, sim, nosso irmão Samuel pede também pela viagem dele, vai viajar para resolver algumas questões, né, profissionais. É uma viagem longa, ele vai para o norte do país, uma viagem rápida, mas é muito longa também, né? E vamos orar também por ele, pedir as bênçãos do Senhor sobre a família dele, tá bom? Então, meus irmãos, eu acredito que é isso, né? Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. A nossa live foi interrompida, então... Neste sábado agora que vem, haverá uma programação do nosso presbitério para jovens. Então, acredito que às 19 horas, só conferir aqui o horário, mas é uma programação da nossa juventude, adolescentes e jovens do nosso presbitério, com os seus secretários, né, o reverendo Márcio e o reverendo Pedro, são os secretários desse ano da nossa juventude. Então, vai ter então esse trabalho muito especial, no dia 31 de julho agora, sábado, às 19 horas, e o preletor será o pastor Pedro Miguel, que é pastor na igreja de Sarandi. Então, nós compartilhamos no grupo até um convite, né? E vamos então participar desse trabalho, vamos dar esse apoio. Uma coisa legal que o reverendo Márcio comunicou é que vai ter sorteio de livros, então vamos participar lá, alguns livros bem legais, nossos irmãos vão sortear, os irmãos que estiverem participando lá, né, da transmissão. Então vamos dar esse apoio, com certeza vai ser uma live muito especial que vai abençoar muito com a graça de Deus, abençoar a nossa juventude, tá? Neste sábado agora, às 19 horas, com a preleção do pastor Pedro Miguel, ok? Então, nosso irmão colocou ali 2 microfones, tá? Que eu gostaria que os irmãos fizessem essas orações, tá bom? E depois eu faço uma oração encerrando, tá? Então, presbítero, o nosso irmão Fernando ou
Nossa irmã Renata também, fique à vontade, tá? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa noite, por estarmos aqui, ó Deus, na sua casa, ouvindo da tua palavra, nos reunindo para nos alimentar de ti e também colocar diante do Senhor, ó Deus, as nossas orações e as nossas ansiedades, os nossos pedidos, os pedidos da tua igreja, ó Deus, diante do Senhor, porque nós confiamos que o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus maravilhoso, ó Deus, que nos atende, que nos ouve, quando pedimos, ó Deus, o que está de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu reino, Pai. Por isso, ó Deus, colocamos diante do Senhor a vida do Anderson, da Jennifer, que são família de oração desta semana. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida deles, por tudo que o Senhor já tem feito por eles, o novo emprego da Jennifer, a questão do Anderson, ó Deus, por estar em casa, afastado, ó Deus, por problemas de saúde, mas mesmo assim, o Senhor tem dado forças e condições para que ele pudesse estudar, fazer uma faculdade, fazer uma especialização e buscar aí, de repente, um novo ramo de trabalho, uma nova oportunidade, e que o Senhor possa estar o abençoando, ó Deus, e dando condições para que ele possa conseguir, ó Pai, através do Senhor, da tua graça, sustentar a sua família com o seu trabalho, com a sua dignidade. Também, ó Deus, pelas suas filhas, as filhas do Anderson, as da Jennifer, ó Deus, que o Senhor possa estar guardando-as, sustentando, ó Deus, fazendo com que elas possam ser convertidas ao Senhor, à sua palavra, a obedecer, ó Deus, aos teus mandamentos, a seguir, ó Deus, na família da fé, a buscar, ó Deus amado, a tua palavra como orientação de fé e prática para as suas vidas. Também, ó Deus, queremos colocar diante do Senhor os demais pedidos que foram feitos aqui, como, ó Deus, por exemplo, a família do Fernando, que está enfrentando um luto, ó Deus, pelo falecimento do tio da sua mãe, o seu Osvaldo. Te pedimos, ó Deus, pela família que está enlutada, que o Senhor possa estar dando esperança para eles na tua palavra, aquecendo os seus corações, consolando-os, ó Deus, com teu Espírito Santo, com a tua presença, que eles possam, ó Deus amado, sentir consolo vindo da parte do Senhor, para que eles possam seguir as suas vidas, ó Deus, e encontrar coragem para lidar com esse luto, e que possam, ó Deus, se reanimar e fortalecer no Senhor. Esteja, ó Deus, também com o primo da Alana, o Jonathan, Deus, que está com Covid, que o Senhor possa estar o abençoando, o curando, ó Deus, livrando, ó Deus, de complicações, que os medicamentos que ele está tomando venham a ser suficientes, ó Deus, para restaurar o seu pulmão, para tirar a sua febre, aliviar, ó Deus, a infecção, que esse primo da Alana possa ter a sua saúde aí restabelecida, que ele possa seguir, ó Deus, com seus trabalhos, e saber, ó Deus, que isso vem de Ti, a bênção, ó Deus, da recuperação, dos cuidados, da eficácia, ó Deus, dos medicamentos, do acompanhamento médico, é um meio de graça do Senhor na vida dele, que ele possa, ó Deus, reconhecer que o Senhor está no controle, que o Senhor cuida e o sustenta com a sua mão. Abençoe a família dele, ó Deus, também que possa se sentir consolados e amparados pelo Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que essa doença tem trazido desespero para muitas pessoas, muitos irmãos têm sofrido ansiedades por isso, ó Deus, e o medo, a incerteza, a insegurança, às vezes toma conta da vida, ó Pai, toma conta dos corações, e deixam as pessoas, ó Deus, sem esperança, desesperadas, mas que a Tua palavra e o Teu amor, ó Deus, venha sustentar, venha fortalecer e venha levantar esses irmãos, ó Deus, em uma vida de comunhão contigo, para a honra e glória do Seu nome, ó Pai. Deus, te pedimos também pelo retorno dessas aulas que tivemos agora, das crianças do município, do estado. Nós te agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor tem sido bondoso conosco, a vacinação tem avançado, os casos têm diminuído e os professores, a maioria já estão imunizados. Sabemos, ó Deus, que ainda há muita coisa para se fazer, ó Deus, da parte do Estado, em equipamentos, em melhorias, de higiene, de transmissão, de acessibilidade àquelas crianças que não estão vindo, não estão participando das aulas, mas que o Senhor possa estar nos dando condições a esses alunos, ó Deus, para que possam acompanhar os seus ensinos, sem perder o seu conteúdo, sem, ó Deus, serem prejudicados no ensino, e que possam, ó Deus amado, aí, seguir a sua vida, fazendo uma faculdade, fazendo seus cursos, suas especializações, com a graça do Senhor, com a bênção do Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o nosso filho Felipe e as outras crianças também da turma dele têm voltado com ânimo para a sala, e que isso, ó Deus, é algo que conforta muitos pais em saber, ó Deus, que seus filhos estão podendo ter aí o seu ensino continuado, o seu ensino, ó Deus, com sequência, e eles poderão passar por este ano, esse término deste ano, ó Deus, estudando e aprendendo o conteúdo que precisam aprender. Nós te pedimos, ó Deus, pelas famílias da igreja, que o Senhor possa estar abençoando cada uma delas, o Dr. Samuel, que vai fazer uma viagem para Macapá, em assuntos de trabalho. É uma viagem rápida, corrida, mas que o Senhor possa estar dando forças para esse nosso irmão, para ir e voltar, ó Deus, em segurança, e poder, ó Deus, nos momentos que ele puder, que ele possa descansar e renovar as suas forças, porque chegando aqui na sua casa, chegando aqui na nossa cidade, ele terá que dar continuidade aos seus trabalhos, aos cuidados da sua família e à sua vida, Deus. E uma viagem longa assim, às vezes cansa, traz uma sensação de cansaço, de esgotamento físico, mas que o Senhor possa estar suprindo essas necessidades do nosso irmão, para a honra e glória do Teu nome. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, mais uma vez, pela Tua palavra que foi lida, que nos encoraja, ó Deus, a confiar em Ti, sabendo, ó Deus, que o Senhor é o Deus que toma conta das nossas vidas, e por isso nós sossegamos em nosso travesseiro e pegamos no sono, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cuida de nós. Esteja com cada um que está aqui nessa noite, nos guarde e nos livre de todo o mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos e continuamos na Sua presença santíssima, através, ó Deus, do Seu Filho, Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro mediador, que pela Sua vida nos propôs, ó Deus, a justiça perfeita para que sejamos aceitos diante do Senhor, para que sejamos por Ti, ó Deus, separados como piedosos. E, portanto, ó Deus, nós temos plena confiança de que o Senhor escuta as nossas orações que fazemos aqui e que o Senhor leva a bom termo aquilo que nos concerne, ó Deus. Nós suplicamos ao Senhor para que graciosamente levante sobre nós a luz do Teu rosto, que é o nosso maior bem. Revela, Deus, cada vez mais a face de Jesus Cristo, para que o nosso coração seja alimentado pelo pão da vida, para que a gente encontre satisfação em Cristo, aquele que é a expressão exata do Teu ser, para que a gente possa, ó Deus, nesses momentos de dificuldade, tristeza, não perder jamais a esperança, a alegria, o contentamento no Senhor. Por isso nós Te suplicamos, ó Deus, que levante sobre nós a luz do Teu rosto, todos os dias, até que um dia encontremos o Senhor face a face e que o Senhor mesmo seja a luz que brilhará sobre nós eternamente. Nós, nesse momento, agradecemos a Ti por essa oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra através do Teu servo Azael,
poder suplicar ao Senhor em comunhão com os irmãos e partilhar desse momento tão especial. Nós te agradecemos por essa noite, por esse momento, por esse tempo, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, pelas pessoas dessa igreja, pelos irmãos dessa igreja. Pedimos pela família do nosso irmão Anderson, por toda a casa dele, pelos filhos, pela esposa, especialmente, ó Deus, pela dificuldade que ele passa com as dores nas costas. Que o Senhor traga conforto, que o Senhor traga cura, alívio para ele nessa dificuldade, para que ele possa, ó Deus, estar aqui conosco, adorando ao Senhor com tranquilidade, com conforto, em paz, para que não venha, ó Deus, ser tão incomodado por essa doença, mas que, acima de tudo, ele encontre, ó Deus, contentamento em Ti, apesar do sofrimento. Nós agradecemos ao Senhor pelo retorno do Felipe à aula, à escola, ao colégio. Nós agradecemos, ó Deus, porque nós percebemos que os casos têm diminuído na nossa cidade, no nosso estado, e que isso tem feito efeito no governo, para que cada vez mais ele possa se sentir confortável para fazer com que as crianças, os professores voltem à sala de aula, que é tão fundamental, tão importante para a formação das nossas crianças, ó Deus. Em especial também peço por cada professor e por cada criança que está, ó Deus, inserida na educação dos nossos dias, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor tenha compaixão, ó Deus, e dê luz tanto aos professores quanto aos alunos, para que eles possam conhecer o Senhor, que eles possam receber da Tua parte, a Tua palavra, que eles possam abrir o coração, ó Deus, mediante a Tua graça, para que se convertam, ó Deus, e busquem ao Senhor. Eu peço ao Senhor também pela minha família, pela minha mãe, pela minha tia, por toda a minha família de forma geral, que estamos passando por esse momento de luto, de dificuldade, de perca. Nós sabemos, ó Deus, que é um momento difícil, é inegável que a dor chegue ao nosso coração, que a gente sinta, ó Deus, a ausência, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus de toda a consolação, que nos conforta também nas nossas tribulações, para que a gente conforte aqueles que estão abatidos. Então, capacita-nos, ó Deus, para que, com base na Tua cruz, com base na esperança que provém do Teu Evangelho, possamos manifestar, ó Deus, palavras de conforto, palavras de paz, palavras de esperança para os meus parentes, a minha família. Nós agradecemos que a Bia, filha da nossa irmã, ela não positivou para o Covid, portanto, nós nos alegramos no Senhor por esse livramento e que o Senhor possa trazer a recuperação completa dela, dessa gripe, dessa provável gripe, e ela possa estar com a saúde 100% estabelecida. Nós oramos também pelo primo, ó Deus, da nossa irmã Lana, que está com parte do pulmão, 20% do pulmão comprometido. O Senhor pode restaurar esse jovem, o Senhor pode manifestar graça a esse jovem, assim como o Senhor também manifestou graça à nossa irmã Angelita, e nós confiamos no Senhor, na sua misericórdia, para que ele possa ser restaurado, para que ele receba da Tua parte, ó Deus, uma manifestação de amor e de compaixão, para que também venha conhecer o Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus e confiado nele que nós oramos. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino em louvor ao Senhor e depois então farei uma oração final, encerrando a nossa reunião de oração de hoje. Vamos cantar em louvor ao Senhor, meus irmãos, o hino Ações de Graças, no nosso cenário Novo Cântico, número 61.
hino Ações de Graças, Inário Novo Cântico, número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Amém, graças a Deus. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos encerrar o trabalho desta noite. Lembrando, meus irmãos, que nós temos amanhã a reunião do nosso conselho, pedimos as orações dos irmãos, e também no sábado, às 7 horas da manhã, nossa reunião de oração dos homens, às 15 horas, reunião de oração das mulheres. E no domingo, a nossa escola bíblica dominical, às 9 horas, com divisão de classe. Temos classes para crianças, adolescentes, novos membros também, jovens e adultos, e às 19 horas o culto público. Esse domingo que vem é o primeiro domingo do mês de agosto, então, por causa disso, nós teremos também ceia, temos ceia todo primeiro domingo do mês, né? E no próximo domingo, com a graça de Deus, teremos a ministração da ceia do Senhor, de manhã e à noite. Ainda hoje ou amanhã de manhã, nós vamos disponibilizar o link as inscrições, né, no nosso grupo de WhatsApp. Se inscrevam, coloquem o nome dos familiares, das pessoas que vêm. E não esqueçam, ceia de manhã e também ceia à noite, tá bom? E assim, com a graça de Deus, a gente vai avançando, trabalhando para a glória do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e orar. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento tão especial. Obrigado por Tua palavra que foi lida. Tivemos um momento de reflexão devocional que alimentou nosso coração. Que essa mensagem possa alcançar também muitas vidas, pessoas que vão também acessar esse vídeo num tempo futuro. Que o Senhor os abençoe, também esteja alimentando a fé, a esperança em seus corações. Essa Tua palavra que nos ensina que nos momentos mais difíceis da vida nós podemos também contar com o Senhor, com o Seu amor, com o Seu cuidado, porque o Senhor fez uma aliança conosco e tem então derramado sobre nós o Seu amor, ouve o nosso clamor, ouve as nossas orações, e isso é motivo, Senhor Deus, de gratidão. Muito obrigado, porque por Tua graça, porque somos cuidados, o Senhor cuida de nós, e por isso até podemos descansar no Senhor, confiar no Senhor, descansar e em paz pegar no sono, até mesmo no contexto de muita luta, que os Teus servos possam passar aqui debaixo da Tua vontade. Obrigado
pelos cânticos que nós louvamos o Senhor, que também edificam o nosso coração, pelo tempo de oração, pelos pedidos que foram apresentados ao Senhor. Sabemos que o Senhor fará tudo aquilo conforme a Tua vontade, e a Tua vontade é sempre melhor, sempre perfeita, justa e santa, que nós possamos ter um coração sempre agradecido, contente na Tua presença, confiante na Tua soberania, na Tua providência, ó Deus Todo-Poderoso. Agora, por favor, leva-nos debaixo da Tua graça para os nossos lares, para as nossas casas, abençoando também os nossos irmãos que estão em suas casas nos acompanhando pela transmissão, pela internet. Que o Senhor também os abençoe ricamente. Abençoa a reunião do conselho amanhã, as atividades da nossa igreja, reunião dos homens, das mulheres de oração no sábado, a live também do nosso presbitério, da nossa juventude, com o pastor Pedro, com o pastor Márcio, e também os jovens que vão da banda do PMGA, que vão estar ali louvando ao Senhor. Que essa transmissão possa abençoar milhares de vidas de jovens e adolescentes na nossa região e por todo lugar. Usa o Teu servo que vai ministrar a palavra do Senhor. Abençoa também o nosso trabalho aqui na escola dominical, no culto à noite. Possamos ter a nossa casa aqui, a casa do Senhor, esta igreja possa crescer, possa cada vez mais estar comprometida com a palavra do Senhor, com a pregação fiel das Escrituras Sagradas, e assim o Senhor vai, por favor, abençoando o seu povo, edificando, transformando, santificando, fazendo-nos crescer em graça, no conhecimento do Senhor, e também um crescimento numérico, para que possamos, assim, Deus, cumprir o teu mandato de fazer discípulos, e logo, com a Tua graça, temos aqui uma igreja organizada, mais uma igreja organizada no nosso presbitério. Nós oramos, pedindo mais uma vez perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês hoje e sempre. Amém.